Boa noite. Gente, vocês conseguem me ouvir direitinho? Alguém disse sim, por favor. Gente, vocês conseguem me ouvir? Gente. Ah, tá, obrigada. Boa noite, professora. Vou chegar um Oi. pouquinho para trás para poder aparecer. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Tô Um bem prazer. também. Então, tô só dando uns minutinhos pro pessoal ir entrando, tá? Tá joia. E aí a gente começa. Esse tema Combinado. a gente achou muito interessante porque tem bastante pessoas agora se interessando pela DTM, né? Que a gente montou uma liga acadêmica lá na UF e agora o pessoal está procurando bastante a gente para participar das atividades. Pois é, Lana, a gente percebeu um aumento grande da procura até pelos pacientes, né? Nesse ano de 2020. Ah, que Então, legal. o que que acontece? Eu acho que a DTM agora veio realmente pegar o seu espaço, né? Na odontologia e nas outras áreas, né? Eu espero que sim. Eu gosto muito de DTM. Então, assim, essa live para mim vai ser ótima, porque eu acho que a maior dúvida, né, a pergunta que o pessoal mais fez foi se dá para viver, o dentista, né? Dá para viver financeiramente somente trabalhando com a especialidade de DTM, né? Então, já pode começar a falar como que é? Deixa eu ver a hora. Tem 5 minutinhos já. Eu acho que a gente pode começar, né? Vai ficar gravada de qualquer forma. Aham. Aí eu acho que pode começar assim. Ah, deixa eu te apresentar primeiro. Eu fico meio nervosa, já saio atropelando as coisas. Tamo junto. Mas eu acho que, assim, todo mundo aqui que está participando, pelo que eu estou vendo aqui, é da faculdade. Então, acho que já te conhecem, né? Mas essa é a professora Renata Nogueira, gente. Ela é professora de DTM lá da UF de Nova Friburgo. Caso tenha alguém aqui participando que não seja da nossa universidade. E nós a convidamos para falar sobre o mercado de trabalho na DTM. Então, podemos começar agora, né? Pois é, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que vocês deram um grande passo para dor orofacial, para DTM. Ter uma liga assim que estuda a dor, que estuda a DTM dentro da universidade, só tem a ganhar mais profissionais e mais capacitados. Vocês vão sair da faculdade com uma outra visão da DTM, coisas que a maioria dos alunos não tem, porque muitos alunos não têm a disciplina de DTM dentro da grade curricular. Então, assim, vocês estão de parabéns, o Fábio, né, tá de parabéns por ter incentivado e ter apostado nessa ideia. Muito legal.
A gente está muito feliz com essa liga, professora. Em menos de um ano a gente já fez até um simpósio. Pois é. Não, é sensacional. E vocês vão perceber que a tendência é só melhorar, que cada vez mais os alunos vão se interessar mais, os pacientes vão começar a buscar um centro de referência e vocês podem estar auxiliando, ajudando uma grande fatia da população que às vezes não tem condição de pagar um tratamento de DTM, Sim, né? é Então, verdade. assim, é sensacional essa liga que vocês criaram. Parabéns. Obrigada, professora. Bom, então, você tinha me perguntado É. se dá para ganhar dinheiro com DTM, é isso? É, tipo assim, depois de formado. Aí eu vi até que outras. É a minha maior dúvida, né? Mas eu vi que outras pessoas perguntaram isso também. Se depois de formado dá Uhum. pra gente fazer, né, a especialidade, a especialização em DTM e trabalhar só com isso? E se conseguisse manter financeiramente só com isso? Então, Lana, a princípio eu vou te falar que não, tá? Não dá para você ser exclusivamente especialista em DTM do horário facial, por N motivos. Um desses motivos é a DTM é uma especialização recente na odontologia. Então, até pouco tempo atrás, quando eu fiz a minha especialização e terminei em 2015, pouco tempo atrás, bucomaxilo que fazia o tratamento da DTM, tá? Hum, Hoje, a gente já mudou essas características, a gente já consegue ver que os pacientes estão conseguindo procurar dentistas especialistas em DTM. E a gente tem percebido também, os especialistas em DTM têm percebido, que os próprios colegas dentistas hoje encaminham o paciente de DTM para um tratamento. O que acontecia muito? Aquele paciente que todo mundo trata, sabe? Todo mundo trata DTM. Todo mundo coloca uma placa. Todo mundo trata o bruxismo. Todo mundo trata as consequências. Mas a gente foi percebendo que esses pacientes, eles acabavam ficando refratários, ou seja, era um tratamento superficial. Não existia realmente um tratamento. Existia um enxuga-gelo, sabe? Você sim. dava um mecanismo de defesa para os dentes, que era uma placa, por exemplo, um mecanismo de proteção, e aí o paciente se achava tratado. Só que a gente não conseguia identificar se esses pacientes eles realmente eram tratados. Hoje, com a evolução da internet, a gente hoje faz tudo online, a gente está aqui hoje ao vivo. Até pouco tempo atrás ninguém imaginaria isso, né? Verdade. Então, hoje a gente sabe que é muito mais viável você talvez se manter financeiramente com a DTM, mas ainda não é a nossa realidade, tá? Pode ser a realidade de alguém de outro distrito, por exemplo, ou de outro estado, mas de Nova Friburgo ainda não. Entendi, professora. Você falando da questão das placas, né? Porque eu acho que até o paciente mesmo tem a necessidade de, quando vai no consultório, querer já um tratamento imediato ou levar alguma coisa para casa, seja uma prescrição medicamentosa ou a placa, né? No caso. Que eles já vão com esse pensamento, né? Para a clínica de DTM, ah, quero a É. placa, quero a placa. Mas E quem criou essa cultura, né, para o nosso sim, paciente? Foram sim. os próprios colegas. Os próprios colegas, na tentativa, muitas vezes, de ajudar o paciente, acabou não dando o benefício completo do tratamento da DTM. E aí o paciente realmente ele chega querendo alguma coisa.
mas alguma coisa física, né? É. Mas eu sempre falo assim com o meu paciente, quando você vai num médico, por exemplo, né? Você vai fazer uma consulta médica. Você sai com alguma coisa de lá? O Não. máximo que você sai de lá é com uma solicitação de exames adicionais, complementares. É a mesma coisa com a DTM. A DTM, você consulta o paciente e é nessa consulta de avaliação de diagnóstico é que você vai intervir com o tratamento, tá? Então é igual uma consulta médica, não tem nada de diferente. E o paciente está começando a aceitar isso. Entendi. Então acaba agora começando a facilitar, né, o nosso trabalho. Aham, exatamente, exatamente. E aproveitando então, já que mencionou que agora a gente está fazendo as atividades online, teve uma pergunta aqui sobre o teleatendimento em DTM. Se é possível a gente fazer um tratamento de DTM assim, de forma online. Olha, Lana, a gente consegue fazer talvez um acompanhamento do paciente. Saber se ele está conseguindo desenvolver o que você pediu a ele, o que você solicitou a ele, e fazer uma monitorização desse atendimento. Agora, uma consulta inicial, onde a gente precisa avaliar todos os músculos, movimentos e articulações, eu acho que ainda não é viável, tá? A gente consegue, talvez, ajudar um paciente que você já conhece. Agora, um paciente que você nunca viu, eu acho um pouco inviável ainda. Sim, a questão dos exames eu acho que ficaria um pouco, né, complicado. Não tem como Pois examinar é, assim, né? não tem como. E muitas das vezes, a nossa anamnese, com a história clínica do paciente, de quem faz DTM, vê muito isso, a história clínica é o principal, né? Só que, se você, num determinado momento, vê que a sua anamnese, que a sua história clínica não condiz com o seu exame físico, alguma coisa está errada. Ou o paciente não está conseguindo se colocar, não temporalmente, ou ele realmente não sabe o que ele tem. E às vezes começa a confundir sintomas e sinais. Então, por isso que eu acho imprescindível que essa consulta seja ao vivo, da forma tradicional. É a melhor forma, né? Com certeza. É. Eu acho. Apesar da gente ter algumas restrições, né? Mas Sim, agora está melhorando isso. agora tá melhorando. Teve uma pergunta que eu achei muito interessante, professora. Como que a gente, como profissional assim de DTM, pode se diferenciar dos demais profissionais? Então, o profissional especialista em DTM, ele tem uma característica bem peculiar. Ele sabe ouvir o paciente. É aquele dentista que vai sentar com o paciente e vai deixar o paciente falar, sem interromper ou apenas a gente orientando o caminho. Mas é um trabalho onde a gente precisa ouvir mais do que falar. Então, esse é o diferencial de quem quer seguir para essa área, né? É. Porque muitas vezes a DTM, né, se relaciona com a saúde mental também, né? Bem, Então às a vezes gente a tem que gente ter um precisa, cuidado, né, a mais. às vezes a gente precisa encaminhar mesmo o paciente para o psicólogo ou para alguma outra especialidade, né? E se a gente não souber interpretar o que o paciente fala para gente, aí o seu tratamento não vai ter retorno.
né? Sim. A gente tem que saber a hora certa, talvez de encaminhar, talvez a hora certa de manter aquele paciente com você, qual especialista que vai encaminhar, você consegue resolver tudo ou não, né? É. Então tem até uma pergunta aqui, então vou aproveitar já para fazer essa pergunta. Uhum. É importante eu já ter contato com fono, psicólogo e fisioterapeuta quando iniciar na área? Com certeza, com certeza. É um tratamento inter e multidisciplinar. Então, é imprescindível que, em algum momento, você encaminhe o seu paciente. A gente tem que lembrar que nós trabalhamos na área odontológica. Vai ter algum momento que um psicólogo vai ter que intervir e a gente não é competente para isso. Um fono vai ter que intervir e a gente não tem competência para isso. Então, é importantíssimo que a gente saiba quando encaminhar o nosso paciente também. Muitos clínicos gerais tratando ou sobretratando o paciente por achar que a parte odontológica é a única que importa na DTM, É mas não verdade. é. E aí vira um paciente, como eu já falei, um paciente refratário. Aquele paciente ele nunca vai melhorar. E aí você não sabe o porquê, né? Sim. Professora, tem umas perguntas aqui que são relacionadas a dinheiro, assim, mas eu acho interessante, porque na faculdade a gente não tem essas orientações, né? Aí depois a gente se forma, cai aí no mercado de trabalho, a gente não sabe quanto cobra por uma consulta. Meu Deus do céu, então eu entendo essa dúvida do pessoal e também fico preocupada. Aí tem uma pergunta aqui, olha, cobrar por procedimento ou pacote de tratamento? Então, quando eu fiz a minha especialização, eu acho que eu fui para esse lado do pacote, sabe? Por que que eu fui para o lado do pacote? Justamente pela dificuldade que eu encontrei no mercado do paciente pagar uma consulta com um dentista para ele ver alguma dor na face, né? E aí eu fiquei nessa de cobrar pacote. Com o tempo, eu percebi que o cobrar pacote, eu estava fazendo um sobretratamento do meu paciente. Eu estava cobrando uma coisa, um pacote, que eu nem sabia o que o paciente tinha, tá? Então, eu não cobro pacote, eu cobro o procedimento e a consulta inicial. A consulta inicial é o que vai me direcionar. Se aquele paciente vai precisar de uma placa, se aquele paciente vai precisar de um agulhamento, se aquele paciente vai precisar de um laser, se aquele paciente vai precisar de alguma outra terapia dentro das DTMs, aí a gente faz o valor referente ao tratamento, tá? Mas eu não cobro por pacote, acho que a gente acaba sobretratando o paciente porque você deu a ele um valor de tratamento. Entendi. Talvez o paciente, numa consulta normal, com um retorno, ele consegue ter uma melhora super satisfatória e você não precisa fazer mais nenhum tratamento para ele. Às vezes é um Apenas tratamento bem orientação. curtinho, né? Bem simples, né? Com orientações e tal. E um retorno, às vezes, é o suficiente. Aí você cobrou por um pacote, você vai estar sobretratando aquele paciente, porque você tem que entregar o que você prometeu, o que você Sim, vendeu, sim. tá? Professora, tá tendo um culto aqui na frente, tá atrapalhando a música? Que eu tento colocar Não, um fone. Tá atrapalhando, não? Tá não, bom. não tem problema não. Né? Porque eles cantam um pouquinho alto. Aí eu Tem pensei que problema tava não. dando pra ouvir aí. Tô Eu procurando tô umas ouvindo, perguntinhas sim. aqui do Instagram. Tem Teve uma alguém que pergunta. perguntou aqui. Ah, Eu é? tô Não vendo. estou vendo a pergunta, não. Peraí. Emanuel. Doutor Emanuel.
O que o especialista em DTM vê a questão da pandemia e o aumento dos casos de bruxismo e apertamento. Posso responder? Claro, professora. Então, Emanuel, a gente percebeu um aumento enorme dos pacientes com DTM e dos pacientes com bruxismo e apertamento. O que a gente tem que lembrar? Que não necessariamente o paciente que tem bruxismo ou apertamento vai ter DTM. E eu, nesse último ano de 2020, reparei que devido ao isolamento, devido à mudança na rotina, mudança de alimentação, os casos de DTM aumentaram muito, junto com os casos de bruxismo e apertamento. Eu não posso te dizer que é uma coisa assim causal, né? Que o bruxismo causou a DTM. Eu não tenho dados para te falar isso. Mas da minha situação clínica, da minha vivência clínica, eu reparei que aumentou muito devido à pandemia. Então, hoje no consultório, eu tenho muito mais pacientes de DTM com bruxismo, sem bruxismo, do que eu tinha antes da pandemia. E muitos encaminhamentos de colegas dentistas também para que fizesse esse acompanhamento do paciente, que repararam que durante a pandemia aumentaram os casos. Respondi? Muitos Instagrams também de odonto têm comentado sobre isso, né? Tem. Eu tenho Tá visto. em alta esse assunto, né? Tá em alta. Professora, eu tenho uma dúvida. Agora é uma pergunta minha. Se, por exemplo, aí eu me formei. Aí eu escolho fazer, ao invés da especialização em DTM, o mestrado. Aí, ok, eu posso, com o mestrado, trabalhar no consultório e atender DTM ou não? Pode. Pode? Existem algumas especializações que são junto com o mestrado. Então, você sai mestre em dor orofacial, em DTM, dor orofacial, com o título de especialista também. Então, você pode ver algumas instituições de ensino que acontece isso. Agora, se você faz um mestrado, por exemplo, em clínica odontológica, não é a especialização em DTM. É um outro tipo de mestrado, tá? Então, existem sim instituições que você pode sair com essa... Dizem uma dupla certificação, né? Que você sai mestre e especialista em DTM. Entendi. Teve uma pergunta aqui, professora. Só que eu toda hora perco a pergunta. Ah, tá, achei. Da Rafaela. Olha, a ansiedade tem relação com DTM? Poderia ser essa a relação do aumento de casos durante a pandemia? Pode responder essa, professora? Posso, claro. Então, Rafaela, sim, a ansiedade tem relação com os casos de aumento, principalmente de apertamento dentário, e principalmente durante o dia. Já existem estudos que mostram que a DTM, que o bruxismo em vigília, que é o que a gente faz durante o dia, durante o momento que a gente está acordado, ele tem maior relação com os casos de ansiedade. Então, tem a ver sim. Foi o que eu falei antes, eu não tenho como te falar em dados, né? São percepções do consultório, mas tem sim. Entendi. Professora, agora voltando aqui para o mercado de trabalho,
Eu tenho visto que tem algumas questões de concurso para a prefeitura ou coisas assim, que tem questões de DTM, né? Só que às vezes não está classificado como DTM, né? Tá alterações da oclusão ou É uma inclusão. anatomia. Ou Aham. anatomia também, eu vi, como anatomia de cabeça e pescoço. Aí, só que eu não achei, assim, fui procurando, não achei, não sei se tem, quero te perguntar se você sabe, né? Se tem concurso para especialista em DTM. Então, não tinha, mas agora tem. Eu não sei se em prefeitura, tá? Eu vi apenas concurso militar, com ênfase com a área de especialização em DTM. Eu vi um concurso e concurso para universidades, né? Que aí você faz processo seletivo para oclusão e DTM. Mas não, até pouco tempo atrás não existia essa modalidade. E aí você tinha talvez uma especialização lá como pré-requisito de prótese. E dentro da prótese ou dentro da bucomaxilo é que você fazia a atuação na DTM. Nossa. Então acho que agora tá começando mesmo a abrir um espacinho aí, né? Sim, foi o que eu te falei, até 2015, pouquíssimo tempo atrás. Hoje a DTM, se eu não me engano, tem em torno de 20 anos, assim, reconhecida como especialização, não sei se tem 20 ainda, reconhecido como uma especialização. Então, até então, a gente não tinha esse um profissional adequado ou completo que estudou para tratar aquilo. A gente Sim. tinha, por exemplo, num paciente que precisaria de prótese, o dentista faria uma reabilitação para tratar a DTM, talvez, numa visão mais oclusionista. E num bucomaxilo, talvez uma extração ou uma cirurgia para tratar a DTM. Então, hoje isso mudou muito. E eu fico feliz que tenha mudado muito, e eu fico feliz que vocês, essa nova geração que está entrando no mercado, já tem essa percepção. Saber pelo menos encaminhar o paciente. O paciente, você não precisa saber tratar, você precisa saber encaminhar e quando encaminhar, né? Sim, com certeza. E quais os maiores desafios que você acha que a gente pode enfrentar se escolher essa especialidade? Ganhar o mercado um dia de cada vez. Você vai construindo, colocando pedrinha a pedrinha lá, construindo cada degrau. Não dá para deixar de se atualizar. A gente está sempre tendo que se atualizar, porque a cada ano que passa, por ser uma especialidade nova, existem alterações de nomenclaturas, de definições. Então, a atualização ela tem que estar sendo constante. E eu acho que o principal é a gente amar a DTM. Porque se você não ama a DTM, você só vai instalar placa no seu paciente. Você não vai entender o problema dele e não vai conseguir controlar o problema dele. O paciente com DTM é um paciente que você vai paciente e nunca mais vê-lo. A gente vai estar sempre com aquele paciente ali. Então, é um amor à profissão. O maior desafio é você se dedicar àquilo por muitas horas do seu dia e se dedicar ao seu paciente. Que o seu paciente de DTM ele precisa da sua dedicação. Realmente, professora, é uma dedicação assim muito grande, né? Que a gente tem que ter é um cuidado que tem que ter com esse paciente, né?
Então, Não que cuidado. com os outros não tenha que ter, mas eu acho que paciente de DTM precisa de muita atenção. É, é um tratamento diferenciado. É, um O tratamento. paciente de DTM, você não atende numa cadeira odontológica. O paciente de DTM, você atende num escritório, como se você estivesse conversando com aquele paciente, né? É um tratamento diferenciado. E o próprio paciente ele não está acostumado com esse tratamento diferenciado. Porque ele chega no seu consultório, o primeiro lugar que ele procura é a cadeira odontológica para sentar. Eu sento aqui? Sim. Não, você senta lá, senta, vamos conversar primeiro. E aí o paciente já te olha assim, ué, mas eu tô no dentista e ele não vai olhar minha boca? É, Não, primeiro a gente vai conversar, depois a gente vai fazer os exames. Que é o grande diferencial do especialista em DTM. sim. Foi por isso que eu gostei tanto de DTM, da clínica de DTM. É muito Ah, legal, olha, né? é muito legal. É muito legal. E Você se o envolve professor com o Fábio também, paciente. ele é muito humano, assim, né? Aí eu fiquei, ai, gente, eu quero isso. Então, o Fábio que me estimulou a ir para esse caminho também, né? Eu fui aluna do Fábio. Ele foi meu orientador de TCC, que a gente fez nessa área de DTM, e eu me apaixonei, assim, pela disciplina. Era ele e o professor Marcelo. Eu me apaixonei pela disciplina e falei, nossa, é isso que eu quero. Tanto que a minha primeira especialização foi DTM. Antes de eu fazer qualquer outra coisa, falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí, tamo aí. Deu certo. Ai, daqui a pouco Foi eu tô uma seguindo ótima esse caminho escolha. aí também. E vai ser sucesso, pode ter certeza. Ai, amém. Olha, teve uma pergunta da Janaína, que é... Não, não é bem uma... É uma pergunta. Se você poderia dar alguma dica de como ter sucesso em DTM. Ter sucesso em DTM. Então, o que é sucesso? O meu sucesso é a melhora do meu paciente. O meu sucesso é esse. O meu sucesso é ter um encaminhamento de um outro paciente que conseguiu ter o controle da dor dele, né? O meu sucesso é depois de 3, 4 consultas, o meu paciente fala assim, nossa, eu achei que eu nunca ia me livrar dessa dor, eu sentia dor há 20 anos. Então, esse é o meu sucesso. Eu não vou falar que é um sucesso financeiro, tá? Eu vou falar que é um sucesso, uma realização profissional e uma realização pessoal. E como tudo na odontologia ou na vida, o sucesso vem de acordo com o que a gente trabalha, né? E o dinheiro ele vem em seguida. Então, se a gente está feliz, trabalhando e se dedicando de forma integral àquilo ali, o sucesso vem e o dinheiro é consequência. Então, para mim, o sucesso é isso. É a melhora do meu paciente. E eu acho também que quando o paciente ele vê, né, que a dor dele está melhorando e tal, ele valoriza mais o nosso trabalho, né, como profissional. Exatamente. E aí, ele vai ser Deus no céu e você na terra para ele. Porque você conseguiu livrar ele de uma dor que ele tem há muitos anos. E às vezes a única coisa que você fez foi escutar ele, localizar a dor e instruir. Às vezes você só fez isso, mas você deu atenção ao seu paciente. E se você dá atenção ao seu paciente, seja ele adulto, seja ele idoso, ele vai ficar grato a você. E é isso um resumo do sucesso. A gratidão do nosso paciente. Sim. Professora, eu andei pesquisando e vi que tem residência em DTM. Aí eu fiquei em dúvida se essa residência em DTM é residência como se fosse para Buco Maxiloso, se todas as residências são iguais, assim, 3 anos, né, de prática. Eu não sei te dizer quanto tempo, tá?
Que eu saiba, tem uma residência numa universidade de São Paulo, né? Eu só não sei te dizer, Lana, quanto tempo é e como ela ocorre. O que eu sei é que ela ocorre dentro de um hospital, com atendimento ao público e tal. Eu só não sei te dizer o tempo, como que funciona. Isso aí eu tô por fora. Não, eu também, porque na verdade eu só sabia que Não tem existia de muitas, não. bucomaxilo. E das outras eu fiquei assim, ué, nossa, nem Não sabia. tem muitas, não. Não tem muitas, não. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, tá, gente? Ó, Acho que tem uma foram essas pergunta aqui. perguntinhas mesmo. Tem uma pergunta aqui, ó. Lumicans. Não sei se é isso. Desculpa se eu falei errado. Acho que é da Luna. Lumi. É, Luna Micaela. Ela é da Liga. Ah, sim. Lume, vamos lá. Existem poucos especialistas em DTM. Isso reflete no alto custo do tratamento? Então, Lume, o que acontece? Existiam poucos especialistas. Claro, que se a gente for pensar em, por exemplo, um especialista em orto, um especialista em dentística, em prótese, realmente a DTM está lá embaixo. Poucas pessoas fazem essa especialização. Mas o mercado já vem evoluindo para isso e é ótimo, porque a nossa população precisa. Agora, às vezes o alto custo do tratamento, será que não é um sobretratamento? Porque o que eu vejo nos meus pacientes, que eles melhoram muito com tratamentos bem simples e com custo talvez não tão elevados assim. Então, será que esses especialistas que estão elevando os valores das suas consultas ou das suas técnicas de controle da dor, da DTM ou do bruxismo, será que eles não estão sobretratando ou elevando demais um valor que não era para ser elevado? Tá? E aí a gente tem que pensar no mercado. Mercado Nova Friburgo, Mercado São Paulo, Mercado Rio de Janeiro. Cada um vai reagir de uma forma, né? Cada um vai ter o seu custo. O que eu cobro aqui, às vezes eu não posso cobrar em São Paulo, porque o custo de vida em São Paulo é muito maior do que o custo de vida em Nova Friburgo. Tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu realmente já vi pessoas se queixando de alto custo de tratamento, sendo que eram sobretratamentos, tá? Eram tratamentos que não precisavam ser executados. Nossa. E com especialistas mesmo, professora, que realizaram esses sobretratamentos? Então, eu não procuro saber quem que fez. Sabe aquele negocinho, você sabe o O paciente milagre, que mas não chega sabe o assim. nome do santo. Aham. Então, eu procuro não saber. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Bom, eu tirei todas as minhas dúvidas, estou muito feliz. Deixa eu ver Que se mais. bom. Não, ninguém mandou mais perguntas. Tem 40 minutos já de live e eu fico morrendo de medo da live encerrar do nada, sabe? Porque acho que são 50 minutos, alguma coisa assim. Então, Eu não como entendo. então, como tem 40 minutos, eu tenho medo de encerrar do nada. Eu acho que a gente pode ir se despedindo e se alguém, enquanto isso, fizer alguma pergunta, dá pra gente responder ainda, né? Tá ótimo. Ótimo.
Mas eu quero te agradecer muito, professora Renata, porque está aqui com a gente nessa noite de quarta, disponibilizou um tempinho para conversar aqui com a gente e tirar dúvidas que para mim é muito importante, porque eu realmente estou gostando muito de DTM e eu sei que muita gente está se interessando também, tem, além das meninas da Liga, né, tem o pessoal da faculdade procurando bastante a gente e profissionais também, sabe? Até fisioterapeutas também. Então, acho muito legal isso. Além de pessoas de outras faculdades, recentemente, meninas da Universidade Federal de Santa Catarina, acho que é UFSC, alguma coisa assim, Uhum. entraram em contato com a gente, participaram até de grupo de estudos. Então, eu acho que a liga aqui está sendo importante para a gente, né, sanar dúvidas e também disseminar conhecimento, né? Então, muito Exatamente. obrigada de verdade. Eu sei que você é muito ocupada, Ah, não, imagina. mas, mas muito obrigada mesmo. E eu espero poder te convidar novamente para mais alguma coisa que a gente fizer, seja um outro Claro. evento ou outra Claro. live. Eu é que agradeço. Como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, vocês estão um passo à frente de muitas universidades que não tem nem a DTM como grade do curso. Então, vocês já são diferenciados de estar dentro da UF, de estar nessa liga. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu tenho visto as lives e os cursos e os simpósios e são de extrema importância e uma qualidade sensacional. Eu quero parabenizar vocês pela organização. Você falou que eu sou muito ocupada, mas eu não sou muito ocupada. Mas que quando a gente forma, a vida muda um pouquinho, né? Eu até que pedi um prazo maior para a gente ter esse bate-papo, porque eu dou aula na Unifeso, então, assim, eu preciso estar fora do consultório, preciso estar fora da faculdade, e aí, para a gente ter um momento, assim, de um bate-papo saudável e produtivo, né, como que foi hoje. E, novamente, eu queria agradecer ao Fábio, que eu tenho certeza que ele encabeçou toda essa situação aí e foi de extrema importância para que essa live aí pudesse acontecer da forma que aconteceu, Com tá? certeza. Eu desejo para vocês, assim, para a Liga, todo sucesso. E, claro, estou à disposição aí se vocês precisarem. Muito obrigada, professora. Deixa eu ver se ninguém falou mais nada. Então, muito obrigada mesmo. Eu te desejo uma ótima noite e muito sucesso, muito mais sucesso. Obrigada, Lana. Uma boa noite para você também. Boa noite, um beijo, tá? Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Eu vou desligar aqui, tá? Boa noite, pessoal. Obrigada.